Vamos abrir a nossa Bíblia em João, capítulo 5, verso 24. Eu gostaria que você não apenas abrisse a sua Bíblia aí, mas a mantivesse aberta, porque nós vamos ler outros versículos. E João 5, 24. E eu quero pedir a você, hoje nós estamos sem os slides, embora eu preparei, só sumiu dentro do computador. Isso acontece, né? Não tem problema, nós não vamos precisar dos slides, nós vamos seguir aqui. O texto é um texto bastante claro e é imprescindível que nós retomemos o texto de domingo passado, porque é uma sequência bem clara do que nós temos falado. João capítulo 5, verso 24, abra a sua Bíblia aí, todos juntos, vamos ler só este versículo. Quem encontrou? Amém? Exatamente, Elias, né? Elias também já decorou, né? Isso aí. Quem não encontrou? Misericórdia? Tem alguém aí? Todo mundo já encontrou, irmãos? Amém? Vamos ler então. Verso 24, 5, 24. Leiamos. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Feche seus olhos, vamos orar. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos pela tua presença aqui nesta noite, pela singeleza desta reunião, pela paz que nós temos aqui agora no Espírito, no Senhor Espírito Santo, pelas misericórdias vindas de Cristo Jesus e pelo Pai que estar aqui providenciou tudo isso para nós nesta noite. Nós te agradecemos, Deus bendito, e pedimos ao Senhor que neste momento o Senhor leve a nossa mente e o nosso coração cativo à tua palavra. E o Senhor repreenda neste momento todo espírito maligno que procura introjetar na cabeça de qualquer um de nós, pensamentos e devaneios que nos levam para longe da tua palavra. Nós os repreendemos agora na autoridade do nome de Jesus. E que o Senhor nos conduza nessa palavra. Conduz, ó Espírito Santo, a minha mente e as minhas palavras. Conduz agora a mente e os ouvidos dos teus servos a entender e compreender a tua palavra. E que nesta noite o Senhor fale ao nosso coração. É o que nós precisamos no nome de Jesus. E é o que nós cremos que teremos em nome de Jesus. Amém. Amém. Leia mais uma vez comigo João 5, 24. Quero pedir a você, nós já oramos, o inimigo está repreendido, não vai te perturbar. Amém? Agora, a carne está dentro de você, a você compete lutar contra ela. Amém? A carne não sai, vai sair quando nós, bater as botas aqui, Jesus nos transformar, certo? Pendurar as chuteiras. Ou então, se Jesus vier, antes disso, nós fomos para a glória, acabou. Aí a carne, adeus. Né? Mas enquanto isso, nós estamos numa luta ferrenha com ela. E o inimigo está expulso, mas ela está dentro de nós e nós temos que lutar contra ela, sim. Mantenha seus olhos atentos, seus ouvidos, sua mente acesa. Amém? Verso 24, todos juntos? Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Agora eu quero pedir a você que volte no capítulo 3, que nós tratamos 3:16 e 18, somente, por enquanto. E nós vamos relembrar algumas coisas. Nós falamos sobre a pessoa que nasceu de novo, a marca de um salvo, as marcas de uma pessoa salva, as marcas de uma pessoa que nasceu de novo.
Você nasceu de novo? Você já nasceu de novo? Você está salvo? Você está salvo? Então, aqui estão as marcas na vida da pessoa que foi salva. Amém? Verso 16, João 3,16, todos juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Verso 18. Quem nele crê não é julgado ou condenado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então nós vimos que Cristo Jesus fez tudo aquilo que ele fez. Ele veio a este mundo, viveu sem pecado, morreu numa cruz e ressuscitou e ascendeu aos céus, subiu aos céus. Repete comigo o que Cristo fez. Veio ao mundo, viveu sem pecado, morreu numa cruz, ressuscitou e quinto, ascendeu aos céus ou subiu aos céus para de lá interceder por nós. E olha só, esta obra de Cristo foi feita por nós, para que todo aquele que o quê? Que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. É para quem crê. É somente para quem crê. Não é para mais ninguém. Ninguém pode ser salvo, a não ser que tenha fé em Jesus Cristo. E o verso 18 é bem claro. O que nos diz o verso 18? Ele diz: quem crê não é julgado ou não é condenado. Você crê em Jesus? Então você está livre de toda condenação. Mas se você não crê, já está condenado. E aí vem uma pergunta. Mas quem é que não crê? Se você sair na rua e perguntando se você crê em Deus, demais, né? Eu estou para te dizer que 98% de morada diz que crê. É claro que a palavra Deus pode ter vários significados, né, para eles. Pode ser o Deus, pode ser uma pedra, pode ser um animal, talvez aqui morada não. Pode ser o Deus que imagina na cabeça, que é a idolatria. É aquele Deus que você imagina na cabeça. Pode ser o próprio Deus criador, mas não redentor. Pode ser o Deus que veio um dia, mas não voltará. Pode ser um Deus aleijado, que ama, mas não é justo. Ou um Deus que é justo demais, aspas, mas que também não ama. Pode ser um Deus que veio a este mundo, criou o mundo e saiu fora e falou: agora é com vocês. Se viram, né? E não é nos 30. Então, pode ser qualquer um. E crer pode ser qualquer coisa. Pode ser o quê? Sentir uma coisa boa por Deus, assim, você sentir assim, eu sinto assim, Deus assim, entendeu? Você entendeu? Nem eu, pois é. Ninguém entendeu, mas isso é crer, certo? Para muita gente isso é crer, assim, você sentir alguma coisa assim, um dia eu senti alguma coisa assim, entendeu? Ou pode ser o quê? Pode ser ter um pensamento positivo. Você sabe que até ateu pode ter pensamento positivo, então fé não é pensamento positivo. Pode ser você ter algumas esperanças de algumas coisas dar certo, ou você pensar assim: há uma luz no fim do túnel. Isso é crer em Deus. Quer dizer, eu não sei, pode fazer qualquer coisa, você pode fazer qualquer coisa, lá no final vai dar certo. Eu não sei como é que vai dar certo, o que vai acontecer, mas lá vai dar certo, sempre tem uma luz, sempre tem uma luz. E as pessoas pensam que isso é fé. Mas fé não é nenhuma dessas coisas. A fé é uma entrega, e ela se mostra em duas palavras que nós vimos aí. Quais são elas? Primeiro, amor, verso 19, e obediência. A fé verdadeira sempre se mostra com amor a Jesus e obediência. A obediência é a prova de que ama. Não é o resultado, não é a causa do amor.
É o resultado do amor. Quem ama, obedece. E amar a Jesus, irmãos, é muito difícil. As pessoas confundem amar a Jesus com amor ao próximo. Não é. Amar a Jesus é amar o que ele fez por mim. Amar a Jesus é você entender que ele veio ao mundo para te salvar. Mas se ele veio para te salvar porque você estava... Não, mas eu não estou perdido, eu sou uma pessoa muito boa. Então amar Jesus já complicou agora. Não, ele viveu uma vida santa. Não, mas eu também sou bom. Né? Assim, tudo bem, eu faço umas coisas erradas, eu tenho um coração bom, né? Eu faço umas coisinhas erradas, mas Jesus veio como santo porque você não pode te salvar você mesmo. Já é mais uma ofensa. Difícil amar esse Jesus. Mas Jesus veio, morreu na cruz para pagar pelos seus pecados. Mas é tão horrível assim? Ele tinha que morrer numa cruz? Coisa feia. Aquilo tudo ali, por causa dos meus pecados são tão feios assim, pois é pior do que você imagina. Ele ressuscitou, porque Deus aprovou o sacrifício dele. Você diz, não, mas no final todo mundo vai ressuscitar. Mas não como Jesus. Jesus é a primícia da ressurreição. O primeiro a ressuscitar para levantar e erguer os demais. Os outros todos dependem da ressurreição de Jesus Cristo. Ele foi assunto aos céus e enviou o Espírito Santo. Que bom. Mas o Espírito Santo habita naquele que crê e o dirige, enche-o da nova vida e de uma vida nova, cheia de paz no Senhor. Mas eu tenho paz. Que paz? Assim eu sinto assim, muito bem assim, ó. Eu sinto assim, tem umas horas que eu fico com raiva. Tem umas horas que não encosta perto de mim, não. Mas eu já senti assim muito bem. Não é desta paz que Jesus fala, amém? É a paz do Espírito. Em Atos 9, se não me engano, verso 21, a igreja estava sendo perseguida, mas a igreja tinha paz. Então, amar a Jesus, crer em Jesus, são coisas bem diferentes do que os homens dizem. A pergunta nossa hoje é o seguinte: o que acontece conosco? Esse é o nosso tema. O que acontece conosco quando nós cremos? Repete isso comigo para você pensar. O que acontece conosco quando nós cremos? E nós temos a resposta que Jesus nos dá em João capítulo 5, verso 24. Ele diz assim, verso 24, no seu texto, todos juntos, forte. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Dá uma paradinha. Ele começa dizendo o seguinte: em verdade, eu vos digo. Ele não diz que as outras coisas que ele diz é menos verdade do que essa. Mas ele estava dizendo o seguinte: preste bastante atenção e concentre-se bem nesta parte. Preste bastante atenção nessa verdade que eu vou dizer. Qual é a verdade? Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, isso é, crê em mim, se você ler o contexto todo, porque ele está falando que ele e o Pai são o mesmo Deus, são duas pessoas do mesmo Deus, o Pai e o Filho. Ele está dizendo, quem ouve a minha palavra e crê, acontece 3 coisas com essa pessoa. Olha aí na sua Bíblia. 3 coisas maravilhosas. É isso que acontece quando você crê. A primeira delas, vamos lá? Tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Segunda, não entra em juízo ou não entra em condenação. E a terceira? Já passou da morte para a vida. Vamos passar por cada uma dessas partes. Se você crê em Jesus, se você nasceu de novo, você crê em Jesus. E naquele momento que você crê, naquele momento,
naquele o quê? Momento. Por quê? Mas a gente não vai crendo assim, aprendendo a crer, e vai crendo e aprendendo a crer, crendo e aprendendo a crer? Sim. Mas a fé vem para um coração que nasceu de novo. E nascer de novo, assim, não é assim, eu vou nascendo e estou quase nascendo e sei lá se eu nasci, eu vou nascer, estou nascendo, daqui 2 anos eu nasci de novo. Não. Nascer de novo é um ato imediato e instantâneo. Quer um exemplo? Atos 16 diz que uma mulher estava ouvindo Paulo pregar, e Paulo estava pregando, ensinando a palavra, e ela estava na beira de um rio, ela era vendedora de púrpura, verso 14, capítulo 16, vamos lá, vamos conferir. Atos 16, verso 14, Paulo está num sábado pregando na beira de um rio, num lugar de oração, que algumas mulheres tinham ido ali para orar, e o verso 14 diz assim, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, quer dizer, ela era vendedora de púrpura, era uma mulher, então, rica, temente a Deus, ela ainda não tinha se convertido, mas já tinha algum temor de Deus, nos escutava. Lembra que Jesus diz que, ele diz assim, em verdade vos digo, quem ouve as minhas palavras. E essa mulher estava escutando as palavras de Cristo através de Paulo. E diz aqui, o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. O Senhor abriu o quê? O coração. Isso durou quantos meses? Quantos anos? Isso foi, no momento. Deixa eu te dizer uma coisa. Você precisa ouvir a palavra de Deus o máximo que você puder. Mas é o máximo. Participar dos estudos, encher seu coração da palavra, mas encher mesmo. E deixar a palavra ser parte do seu dia a dia. E se você não nasceu de novo ainda, mas eu espero que todos aqui tenham nascido de novo, uma hora o Espírito Santo toca no seu coração de uma forma tão marcante, que ainda que parece que você está quase crendo, vem aprendendo a crer, vem aprendendo, mas não creu ainda pelo Espírito Santo, só crê ainda racionalmente. Essa não vale não, só vale a do Espírito Santo. Naquele momento que o Espírito Santo fala ao seu coração, naquele momento que o Espírito Santo assopra vida no seu coração, naquele momento você nasce de novo. E a fé que você passa a ter ali é diferente. É o quê? Diferente. Eu nasci, pode-se dizer, na igreja. Batista. Boa igreja. Como a nossa e outras. Ouvindo a palavra. A verdade de Deus. Filho de crente. Tem as suas dificuldades. Mas ouvi. Na minha adolescência, eu larguei a igreja, pensando que eu era muita coisa, e fui para aquilo que lá em Montes Claros a gente chamava de gandaia. Vocês já devem ter ouvido falar disso, né? Não sei se fala assim aqui. E fui para lá. Meu coração encheu-se de tamanha angústia, porque eu conhecia a verdade, mas não era capaz de crer. Eu acreditava em Deus, mas não era capaz de crer pelo Espírito Santo. Porque o meu coração, mesmo nascendo dentro da igreja, estava morto nos meus delitos e nos meus pecados.
Escute uma coisa, para você crer do modo que Deus quer, você tem que nascer de novo. Tem que ser algo que o Espírito Santo faz no seu coração. Você não pode pensar assim, eu acredito. Não. O demônio também acredita. E mais do que você, e muito mais. E muito mais, mas é muito mais. Mas é preciso nascer do Espírito Santo. O Senhor, o que diz aí no verso 14? O Senhor lhe abriu o quê? O coração. É a maneira de dizer, o Senhor fez aquela mulher nascer de novo. Eu já vi uma pessoa se convertendo assim na minha frente pela minha pregação e como o coração daquela pessoa mudou até o semblante na hora. Amém? Você já fez isso? Já viu isso? Eu já vi isso. E como aquelas pessoas foram transformadas assim, ó. Irmãos, naquele momento, você ainda continua com os seus pecados? Você continua pecador, mas tem algo novo, o seu coração. Nasceu de novo. E eu quero que você note que nesse momento que você nasce de novo, você crê de verdade. Você crê de verdade. Antes era uma fé falsa, mas agora é verdadeiro, que é pelo Espírito Santo. Voltando aqui em João capítulo 5, verso 24. A primeira coisa que Jesus disse que a pessoa que crê tem é o quê? A vida eterna. Vamos dizer uns para os outros? Jesus nos diz que nós temos a vida eterna. E o que é a vida eterna? É viver para sempre sem nunca morrer? Você passa dos 100, 150, 200, é assim? Se for assim, não é, porque até hoje você nunca viu ninguém desse jeito, é ou não? Não é? Não é que nem a fonte da juventude, você vai lá, dá um mergulho e fica novo, a velhice foi embora. O pessoal aí da estética que ia gostar bastante, mas não é o nosso caso. É o quê? Vida de Deus e vida com Deus. Repete isso. Vida o quê? De Deus e vida com Deus. Só Deus tem essa vida. É vida de Deus porque é a vida implantada que vem da parte de Deus e é implantada em você. Inclusive, o termo original de nascer de novo significa nascer do alto, nascer de cima, certo, Rafael? Nascer de quem? Nascer de Deus. É um nascimento que não é do homem, não é da carne, não é uma pessoa que te convence a crer. Não é uma pessoa que te convence a crer. É o Espírito Santo que infunde, implanta nova vida no seu coração. É o nascer de quem? De Deus. Mas é também a vida com Deus. Olha João 17, João capítulo 17, verso 3. Vamos lá? João capítulo 17. Nós falamos que é vida de Deus porque é nascer de cima, nascer de novo. Mas agora João capítulo 17, verso 3. Jesus está orando e ele fala sobre o que é a vida eterna. Evangelho de João, capítulo 17, verso 3, todos juntos. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. É conhecer. Você já sabe que quando o texto bíblico fala conhecer, ele não fala de assim, oi fulano, prazer. Marcão? Fiquei conhecendo o Marcão. Ô Marcão, beleza, prazer? Não. Não é só isso, não é esse conhecer. Conhecer na Bíblia é ter uma intimidade relacional, um relacionamento próximo, íntimo, é um companheirismo sem divisão. É você ter um relacionamento bem familiar, de pai para filho, de
Jesus, o irmão mais velho, para nós. Amém? Nós que fomos adotados em Cristo. É o Espírito Santo morando em nossos corações. A vida eterna, irmãos, também não é só aqui nessa terra. Ela começa aqui, mas ela é eterna porque depois da morte haverá plena comunhão com Deus. Você sabe o que é inferno? Inferno é a ausência de qualquer comunhão com Deus. O inferno é a ausência de qualquer comunhão com Deus. O problema do inferno não é porque tem um diabo lá, não. O problema do inferno é porque não tem Deus. Porque diabo tem aqui também. E tem aos montes aí. Mas a diferença é que há uns paliativos aqui ainda que Deus nos dá para essa vida se tornar suportável. E é por isso que muitas pessoas que não têm vida eterna ainda pensam e vivem iludidos. Porque esses paliativos, para a vida se tornar suportável aqui, essas coisas são boas demais. E elas pensam já estar no céu. Hoje mesmo, as pessoas podem fazer o seguinte: bom, eu vou numa festa, e ali ela tem a impressão de que ela está feliz. Não é assim? Eu estou feliz, mas ela é feliz? Não é feliz. Ela tem família para cuidar. Cuidar de gente é bom, gente? Fica sem cuidar para você saber. Fica sem cuidar para você saber. Eu conheci uma senhora que quando ela divorciou, a comida dela, ela cozinhava uma maravilha. Mas quando ela divorciou, a comida dela virou nem comida de hospital. Você sabe por quê? Porque não tinha objetivo para quem? Cozinhar. Cozinhava assim, só para mim mesmo, a gente frita lá, então ele faz qualquer coisa lá, frita um ovo, né? Faz um arrozinho, come. Por quê? Porque não tem ninguém para cuidar. Mas até isso é muito bom, você ter uma família, ter uma pessoa para se preocupar. Tem outras pessoas para se preocupar com você. Isso tudo ainda é muito bom. E aqui você ainda tem a esperança de encontrar com Deus. Deus te dá saúde, Deus te dá livramentos, Deus te dá bênçãos, Deus te dá tanta coisa, e você diz: gente, isso aqui é bom demais, Deus está comigo. Mas não se iluda, não se iluda. Sem se arrepender, sem crer em Jesus, não há salvação. E no inferno, o problema do inferno é que nem os paliativos dessa vida tem lá. Não tem mais nada. Família, se tiver lá, vai ser mais sofrimento para você. Você olhar assim e ver seu filho e dizer: eu podia ter ensinado para ele a palavra de Deus. Ver seu pai lá, você vai dizer assim: eu podia ter pregado para ele melhor. E o que vai mais arder no inferno é a nossa consciência de saber que nós estamos ali porque nós não cremos no Filho de Deus. Agora, nós não vamos para lá, amém? Nós vamos para o céu, amém? Eu estou falando aqui e alguns se entristeceram. Irmãos, devemos crer no Senhor Jesus, amém? Para aqueles que creem, eles têm a vida eterna. A vida já começa aqui. A intimidade com Deus já começa aqui. Você já começa a desfrutar daqui. Aqui se torna a antessala do céu. Você só está esperando ser chamado. A morte se torna simplesmente um elevador. Entrei no elevador, tchau, mundo velho. Amém? Por quê? Porque nem a morte mais tem poder. Amém, queridos? Porque você tem a vida eterna aqui.
E nós vamos desfrutar de uma presença que nós já começamos aqui. A paz no nosso coração, a paz do perdão dos nossos pecados. A graça de ver todas essas coisas que para o mundo é um paliativo, mas para nós é bênção sobre bênção que vem de quê? Da misericórdia que Cristo manifestou na cruz. E nós estamos aqui desfrutando dessa presença. Agora no céu vai ser muito, mas muito, mas muito melhor. Amém, queridos? Muito melhor. A vida eterna. Meus queridos, quem crê em Jesus tem a vida eterna, a comunhão. Imagina você estar agora, pense bem, na presença de Cristo. É por isso que Paulo dizia o quê? Porque para mim eu já não sei o que é melhor. Se é morrer ou viver. Se eu viver, eu vivo na presença de Cristo. Filipenses 1, 21 e 22. Se eu morrer, eu vou estar para sempre com Ele. Qual que é melhor? Se eu estou aqui, eu estou não apenas servindo a Ele, eu estou aumentando meu galardão no céu. E eu estou sendo parte da missão dele aqui nesta vida. Se eu morrer, é lucro, 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 lucro e mais lucro. Amém, queridos? Preste atenção nisso. A vida eterna, a vida eterna. Isso o homem sem Deus não tem. A vida de um homem no mundo é uma vida de tristeza e amargura, porque as melhores felicidades que ele tem deste mundo some assim, olha, quando fala, e a eternidade. E a sua vida com Deus some na hora, evapora. A segunda coisa que Jesus nos diz é o quê? Qual a outra coisa que acontece conosco? Não entra em juízo ou não entra em condenação. Então nós já falamos sobre isso, estamos livres de toda condenação. Você sabe, você vir para o culto, e na ceia, por exemplo, a ceia diz Paulo que muitas pessoas já estavam doentes e já morriam porque tinham ceado de forma incorreta ou sem discernir o corpo. Estar na presença de Deus é algo sério. Hoje de manhã nós começamos a tocar num assunto importante, a santidade de Deus. Deus é como o sol. A santidade de Deus é como o sol. A santidade é como o sol por quê? Porque o sol é bom, mas ele é perigoso. O sol é bom. Ele é essencial, mas ele é perigoso. Sem o sol, a vida aqui na terra não existiria. Mas se você aproximar do sol, será simplesmente consumido. Da mesma forma, quem tem contato com a santidade de Deus tem que pensar nessas duas coisas. Deus é como o sol. Sem Ele, a sua vida está morta, vazia, perdida e condenada. Para aproximar-se dele, você tem que lembrar que Ele é fogo consumidor, que há juízo na presença de Deus. Aproximar-se de Deus traz juízo pesado. E a única forma de nós apresentarmos diante do Senhor é se Cristo Jesus, então, nos perdoar de todo pecado, pagar o preço do nosso pecado na cruz, e aí nós podemos nos apresentar na presença de Deus. Por isso não há mais condenação. Quão terrível será o dia do juízo final, queridos, porque naquele dia o fogo da ira de Deus cairá. O fogo da ira de Deus cairá sobre os pecadores que não creram em Jesus. Você diz, missionário, mas você está falando as palavras muito pesadas. Não sou eu. João capítulo 3, verso 36. João capítulo 3, verso 36. Leia comigo.
João capítulo 3, se você que vem seguindo a leitura, que nós já estamos em Atos, mas agora a leitura diária já passou por aqui, mas João capítulo 3, verso 36, vamos ler? Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna, tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece o quê? A ira. A ira não é uma raiva, viu, irmãos? Deus está com raiva de mim, não. A ira não é mágoa, Deus está magoado comigo. A ira não é chateação, Deus está chateado comigo. A ira não é ressentimento, Deus está ressentido comigo. A ira é a vingança de Deus contra a maldade, mas não simplesmente contra o nosso pecado, a maldade do nosso coração, é contra nós. Notou no texto? Ele não diz assim, a ira de Deus permanece sobre os nossos pecados, mas a ira de Deus permanece sobre o pecador. Quem será condenado é o pecador que não crê no Filho de Deus. Lá em Mateus, o apóstolo, o profeta João Batista faz algo interessante. Falando sobre Jesus, ele diz assim, olha, Jesus, o ministério de Jesus é assim, ele tem a sua mão na pá. E ele está ali na eira, e ele está a peneirar o trigo. Os grãos ele vai recolher no celeiro. Mas a palha ele vai fazer o quê? Pôr fogo. Por isso ele diz no versículo anterior, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O batismo com o Espírito Santo é separar aqueles que creem e colocar no celeiro, guardar na vida eterna e preservá-los firmes. É o batismo com o... E o batismo com fogo é o quê? É a condenação. É aqueles que são como palha, que não creram no Filho de Deus e serão castigados. Esse é o batismo com fogo. Eu quero perguntar para você, você quer ser batizado com o Espírito Santo ou com fogo? Qual batismo você quer? Então, para ser batizado com o Espírito Santo, você precisa, então, crer no Senhor Jesus. Quem crê não será condenado, não entra em juízo, mas passou, terceiro, passou da morte para a vida. Aqui nós temos uma expressão maravilhosa que Paulo vai falar várias vezes de outra forma. Ele diz assim, sobre passar da morte para a vida. E assim, 2 Coríntios 5,17, todos juntos, todos nós conhecemos. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. É uma nova vida. Passou de quê? Da morte para a vida. Efésios 2, verso 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Meus queridos, quando uma pessoa nasce de novo, ela é tirada da morte, ela é tirada dessa vida presa nesse mundo, cativa dos pecados, libertada para Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Uma das coisas que o Novo Testamento sempre mostra é que uma pessoa que nasceu de novo sofre uma ruptura brutal na sua vida antes e dali em diante. Aquele dia que você nasce de novo, dali para trás foi uma coisa, dali para frente é outra coisa. Dali para trás você olha e fala assim, misericórdia, o que eu vivi ali? E Paulo diz em Romanos 6, naquele tempo, o que você colheu na sua vida? Só as coisas que te envergonham hoje.
Porque o fim delas, até as melhores, era morte, era condenação. Mas agora no Espírito Santo, amém? Agora libertados do pecado, feitos servos de Deus, transformados em servos de justiça, tendes o vosso fruto para a vida eterna. Agora nós somos o quê? Nova criatura. Irmãos, a coisa era tão diferente na igreja primitiva, os crentes eram tão diferentes, tinham uma vida tão mudada, e eu quero que você preste bastante atenção, que lá em Atos 5, você deve ter lido essa semana, conta-nos a história de Ananias e Safira. E Ananias e Safira teve um caso importante. Eles mentiram ao Espírito Santo e eles morreram na porta do templo. E diz o texto que todos tinham extremo respeito pela igreja e ninguém queria se juntar à igreja. Esse povo é perigoso. O juízo de Deus está junto com eles. Esse povo é santo, é diferente. A vida deles era uma coisa e agora é outra. Mas diz assim, todos os tinham, na nossa linguagem, em alta estima. Amém? Todo mundo falava, não, a vida deles é aprovada. Mudou, mas mudou para quê? Para muito, mas para muito melhor. É uma vida diferente. Passou de quê? Da morte para a vida. Nós não nos juntamos com eles porque é o seguinte, para juntar ali é sério. E eu quero dizer para você uma coisa, você já sofreu essa ruptura de passado? E aqui eu quero fazer uma aplicação já dessa parte. O cristão não deve ficar olhando para o seu passado jamais. Não. O passado do cristão está morto e enterrado. O que significa morto e enterrado? Acabou. Daquele dia que você nasceu de novo, você morreu para o mundo. Aquilo ali não serve mais. Você entendeu o que é? Não serve mais? Nada mais. Você é o quê? Nova criatura. Acabou. Ah, mas eu sou assim porque meu pai era ruim e dava uns tapas na minha mãe e eu ficava, não sei o quê. Esquece o passado, meu filho. Esquece, larga. Passado é passado, agora você é o quê? Nova criatura. Fala para o irmão aí, que senão ele não escuta direito. Vai lá. Nova criatura. Passou. Para de ficar, mas eu sou assim porque, eu sou assim porque... Por que não, meu filho? Agora a sua referência não é seu pai, não é sua mãe. Sua mãe e seu pai como referência ficou aonde? Agora a sua referência é quem? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Parou, meu filho. Passado está morto e enterrado. Se meu pai ouvir esta mensagem hoje, lá na frente, ou minha mãe, eu tenho certeza que eles vão entender, porque eu já falei isso com eles. Acabou? Gente boa demais. Aprendi muita coisa boa que eu conservo para a vivência do mundo, mas espiritualmente não me define. Não. Não posso ser definido por eles mais. Eu sou definido por quem? Cristo Jesus. Cristo Jesus. Minha mente tem que pensar como? Cristo Jesus. Eu agora sou nova criatura. Passei da morte, porque eu estava na morte, para a vida. Amém, queridos? Segunda coisa, seu presente está resolvido. O que eu vou fazer da minha vida agora? Seguir Jesus. O que você vai fazer da sua vida?
Seguir Jesus. Ele diz o seguinte: vinde após mim. Negue-se a si mesmo e cada um tome a sua cruz e... O que você vai fazer do presente agora? Seguir Jesus. Não tem mais nada de... Seguir Jesus. Simples. E o futuro? Garantido. Diga comigo, o futuro está o quê? Garantido. Como assim garantido? Porque aquele que começou boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo. Eu vou chegar lá. Você vai? Diga para o irmão, pergunta para ele se vai chegar lá. Vai chegar vitorioso no céu? Amém? Vou por causa de Cristo Jesus, que me salvou. Eu vou por causa de Cristo Jesus, que me salvou. Eu vou chegar lá, por causa de Cristo Jesus. Então, meu passado está morto e meu presente está resolvido. E o meu futuro? Garantido em Cristo Jesus. Pronto. Isso é, passou da morte para a vida. É isso que acontece quando você crê. Agora uma pergunta aqui que eu quero deixar para você, para a gente orar. Você crê de todo o seu coração que Jesus Cristo é o seu Senhor e o seu Salvador? Você crê neste momento? Uma das características fortes é essa. A marca, aliás, é que naquele momento que você nasceu de novo, você diz assim: eu sei que a palavra de Deus é agora aquela que vai me orientar para o resto da minha vida. Amém? Na direção da vida, na presença eterna do Senhor. Segunda coisa, eu sei que Jesus Cristo morreu numa cruz para me salvar e eu dependo inteiramente dele. Ele é meu único Senhor e o meu único Salvador. E você sabe e crê nisso de todo o seu coração. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, aqui está a tua palavra desta noite que o Senhor transmite a nós. Senhor, o Senhor sabe que eu desejo muito que todos nesta noite que estão aqui, todos sem exceção, inclusive as crianças que aqui estão, Senhor, entendam, mesmo que da maneira em que elas podem crer pelo Espírito do Senhor, que elas entendam esta palavra e creiam de todo o coração e firmem suas vidas inteiramente em Cristo. Como eu desejo, Senhor, que todos estes que aqui estão sejam salvos e creiam no Senhor e tomem uma direção firme na sua vida hoje. Espírito Santo de Deus, fala ao coração muito além das minhas palavras. Fala no fundo do coração e muda agora a vida de cada um, daqueles que ainda não têm essa certeza de que creem pelo Espírito Santo, mas que eles vivam agora na presença do Senhor pela fé que o Senhor está ministrando neste coração agora, que o Senhor venha repreender o inimigo, tudo aquilo que o inimigo tenta tirar agora da tua palavra. Eu peço, Senhor, repreende o inimigo, afasta, livra agora cada um que aqui está, implanta no coração a verdade do Senhor Jesus e salva nesta noite. E que esta noite seja decisória, seja um momento em que divide a história, o passado está morto e só agora nós temos vida em Cristo Jesus. Pai bendito, aqueles que já passaram por essa transformação, que saiam daqui hoje à noite mais firmes na tua palavra, mais dedicados a pregar o teu evangelho, para que outros sejam alcançados nessa cidade. Espírito Santo de Deus, abençoa também aqueles que nos ouvirão de outras formas, que o teu Espírito Santo alcance onde é que eles estiverem,
e que a tua palavra alcance esses corações, transformando e mudando em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Amém?